Ela ensina como escrever melhor em tempos de internet. Está aqui o livro pela editora Geração, Manual de Redação e Estilo para Mídias Convergentes. Está aqui, Diários Associados, DA. Dade Squarize, venha para cá. Quer dizer que tem uma linguagem, já tem um estilo especial para mídias convergentes? Tem. Internet já tem um estilo especial. As mídias convergentes seria basicamente o que se acha na internet ou não? Na internet funciona como aquelas bonecas russas. Dentro dela vão todas as mídias. Ali você encontra jornal, revista, rádio, TV, blogs, sites. Então, há uma convergência de mídias para a web. Essas são as mídias convergentes. Twitter, Facebook... Tudo. Orkut parece que rolou mais no Brasil, né, do que lá fora. Agora, eu sempre aproveito quando se fala no assunto para esclarecer que eu acho uma maravilha todo esse mundo do Twitter, do Facebook e do blog, mas eu não tenho, porque eu sei que tem alguns em meu nome, mas não são, realmente não são meus. Entende? Agora, a comunicação por esse sistema é realmente sensacional. Agora, como é que se cria um manual de redação estilo para uma mídia que é tão constantemente mutável? De repente se escreve de uma maneira, no dia seguinte alguém já pode escrever de outra e é aceito. Depende, né? Então, o problema é da adequação. Por exemplo, o jornal que eu leio na internet, ele usa a língua culta, né? Os sites... G1, Correio Brasiliense, os sites usam a norma culta. Agora, a norma culta. Culta é o português que a gente aprende na gramática na escola, né? Agora, se eu vou participar da sala de bate-papo, é outra história. É um outro código da língua, é um código muito mais resumido, que permite, que dá a impressão de que os interlocutores estão conversando. E que não há aquela barreira da tela entre eles. Se eu vou escrever para o Twitter, eu tenho que usar 140 caracteres. Se eu vou escrever no meu blog, o blog, cada um tem o seu estilo no blog, né? Mas, de qualquer forma, a internet tem uma característica, é texto curto. Eu não posso escrever textos longos que espantam o leitor. Então, texto curto é fundamental. E depois eu adapto a linguagem às diferentes mídias que eu estou utilizando. Agora, quando você conversa, por exemplo, você falou num chat, numa sala de conversa, você entra na mesma linguagem que está circulando na sala? Tem que ser. Tipo, absolutamente reduzido. Quase como o bilhete que você manda por celular? Isso. Se você entrar numa sala de bate-papo com esse texto, eu tenho um imenso prazer de me apresentar a Vossa Senhoria, você é excluído. Então, na hora. Na hora. Então, aí a pessoa responde, não tem, não. E pronto. Isso. Então, para se integrar, para participar da sala de bate-papo, você tem que usar aquela linguagem. Agora, você bate com os 10 dedos, quando você tecla com os 10 dedos. O que vocês estão indo por quê? Vocês teclam com os 10? Emílio, tecla com... Eu fiz datilografia. Então eu teclo com... Você é irritante mesmo, não há a menor dúvida. É uma das grandes invejas que eu tenho, porque eu uso esses dois e esse aqui com muita rapidez. Mas o que me irrita é que eu não consigo bater ou teclar olhando só para a tela. Aí sai uma merda. Quando assim, eu tenho que olhar o teclado, né? Já você não, né? Você já vai direto olhando para a tela. Mas quem aqui bate com os 10 dedos, levanta o... Ninguém. Vocês estão rindo de quem, então? Que fica tudo assim? Não, é impressionante. Como é que é a história da Torre de Babel,
que você conta nas suas palestras? Bem, é o seguinte, todas as línguas têm suas dificuldades. Né? Dizem que as dificuldades linguísticas são castigos de Deus. Na verdade, essa pluralidade de línguas, nós temos 6.800 línguas. 6.800 línguas são castigo de Deus. Então, quando o mundo nasceu, havia uma só língua. E como assim, o mundo era muito harmonioso, e por ser harmonioso era muito chato. Então, as pessoas resolveram tornar a coisa mais divertida. E o que era mais divertido do que ir ao céu sem morrer? Então o que aconteceu foi que aí, como chegar lá? Construindo uma torre. E aí deu tudo certo, porque todo mundo se entendia. Só que Deus não acreditou. Aí Deus, quando olhou e viu que os homens estavam chegando lá, ficou irado e resolveu castigar as criaturas. Então, ele criou 6.800 línguas. E, não satisfeito, mandou dar um castigo para cada língua. Então, o alemão ganhou as palavras coladas. Uma palavra colada na outra, que chega a passar de uma linha para outra. O francês, os acentos. Tem acento circunflexo até no i. O inglês, a pronúncia. E o português, o hífen. Diz que Deus pegou um montão de palavras, são 400.000 palavras numa mão, um montão de hífens na outra mão, e jogou tudo para o alto. E lá no alto as palavras começaram a brigar. E dizem que hoje, se Deus disser que sabe empregar os hífens, ele está nos enganando. Nem ele sabe. E a crase também? Foi Não. Deus que botou? Não, a crase é coisa humana mesmo, é fácil. A crase é fácil. Agora, o difícil é o hífen. O hífen ninguém sabe. O hífen que nem ele sabe. Nem ele sabe. E coisas também que foram abolidas agora, como o trema, né? Também era fácil, mas agora pinguim virou pinguim. Não virou. Um Que a reforma é ortográfica, só a pronúncia, só a grafia que muda. A pronúncia se mantém. Pois é. Mas então, agora me fala, você que é uma especialista, me fala, como é que pode-se tirar o acento de para do verbo parar e não confundir? O contexto permite que a gente leia sem confundir, né? A frase, que a palavra não aparece solta, aparece numa frase. De vez em quando dá ambiguidade. Aí, se der ambiguidade, cabe a quem escreve trocar o verbo. Mas, por exemplo, você pega numa frase, está escrito, remédio para libido. O que você entende? Pois é, eu entendo. É a favor ou é para parar? Pois essa frase é ambígua, não é? Essa frase é ambígua. É bem ambígua. Então, se o contexto não me permite saber o que esse para significa, é melhor eu usar outro verbo. Mas às vezes o verbo já está usado. Você passa, tem um anúncio, remédio para libido. Tomo ou não tomo isso? Vou perguntar para o Pedrinho Aguinaga, que não conseguiu nem comer a Demi-Moore. Vou ver se esse remédio resolve alguma coisa. Quando você escreve também para alguém ler, quer dizer, para outra pessoa pegar o teu texto e ler em alguma conferência, alguma coisa assim? Escrevo. Durante a vida inteira eu fui ghostwriter. Então, escrevia, nos últimos tempos, discursos no Senado para senadores, e atualmente eu sou editorialista do Correio Brasiliense. Então, é um texto que eu não assino, é a opinião de outra pessoa, né? E que eu só sirvo de porta-voz. Que discursos você gostava de ouvir? Discursos feitos no Congresso e tal? Que discursos eram? Eu trabalhei 17 anos no Senado, redigindo discursos. Não, para qualquer senador de qualquer partido sobre qualquer assunto. Não, sim, mas quais eram? Agora, há certos senadores, certos deputados, cujos discursos são muito chatos. Na verdade, eles são recados para os cabos eleitorais. Então, eles estão um pouco interessados na qualidade do discurso. Eles querem que o cabo eleitoral leia no Diário do Congresso ou ouça na Voz do Brasil. Então, esses são muito chatos. Agora,
Havia parlamentares de excelente discurso. Roberto Campos era um, né? Jarbas Passarinho, o outro. Então, quando eles Tancredo Neves, quando a gente tinha notícia que eles iam fazer um pronunciamento, e faziam 2 por ano, 3 no máximo, não era todos os dias, o plenário se enchia de assessores, de consultores, para ouvir o parlamentar, porque era uma lição de retórica e uma lição de bom texto. Na época do Carlos Lacerda como deputado, você pega o livro, né, publicados os discursos dele, se eu não me engano, tem um livro da Nova Fronteira, com os discursos dele no tempo de deputado. Magistrados. Foi realmente uma delícia. E também muitos feitos de improviso e com rebates do Sérgio Magalhães. Enfim, era uma época que tinha... grandes oradores. Grandes oradores, né? Que é uma tradição que hoje em dia, mais ou menos, se perdeu, ou não? Se perdeu. Hoje, assim, os discursos são muito burocráticos. Não é? E eu acho que assim, o Congresso não tem aqueles grandes talentos que nós tínhamos, né? Hoje o Congresso está mais pobre. Como é que é a história do suplente de pedreiro? Um parlamentar queria se candidatar e não tinha suplente. E era o último dia para ele se inscrever a chapa. Então, eu estava com o pedreiro em casa e perguntou, posso botar seu nome como suplente? Pode. E um mês depois da posse, o senador morreu e o suplente assumiu. Só que o suplente era analfabeto ou semi-alfabetizado, não sei bem o que ele era. E um dia os assessores dele me chamaram para eu redigir um discurso para o senador. E me pediram que fosse um discurso muito simples, mas muito simples mesmo, porque o senador ia memorizar o discurso antes de proferir. E eu fiz, né, porque assessor é pau mandado, então quem escreve discurso faz o que pedem. E depois eu soube, eles me pediram que fosse treinar com o senador, que ele não sabia ler. Que loucura. Você treinou com ele? Treinei. E ele aprendeu direitinho? Ele proferiu o discurso, assim, meio trôpego, meio assim, sem familiaridade ainda, com o meio, sem familiaridade com a língua, mas depois ele ganhou traquejo. Ele estudou, ele se alfabetizou, e 8 anos depois ele já estava bem. E se reelegeu? Não. Não. Voltou a ser pedreiro, paciência. Enfim. Você assina uma coluna com dicas de português? Dicas de português. Publicada em 15 jornais. Isso. Quais são as dúvidas mais comuns? Bom, a dúvida mais frequente é do hífen. Embora eu conte essa história, que é castigo de Deus, que ninguém sabe, que o jeito é recorrer a dicionários, as pessoas sempre ficam muito preocupadas com o hífen. Por exemplo, dá um exemplo em que circunstâncias? Então, por exemplo, eu quero saber se anti-imperialismo tem hífen ou não tem hífen. Superregião tem hífen ou não tem hífen? As pessoas sempre têm dúvida. E, claro, o jeito é ir ao dicionário e sanar a dúvida. O dicionário, as novas versões. As novas versões. Não é? Porque tem dicionário que já há dúvidas do hífen no guarda-chuva ou em qualquer outra coisa que ainda não foram atualizados. Guarda-chuva não mudou. Guarda-chuva se mantém, né? A chuva é que altera um pouco, dependendo do tempo. Mas qual é um que mudou? Assim? Essas composições de 2 palavras estão dando muita confusão. Beija-flor, arco-íris, essas palavras para-choque, para-brisa, porta-retratos, essas composições não mudaram, são composições de 2 palavras. E contra a regra? Apenas uma mudou, que é paraquedas. Então, todas se mantiveram em paraquedas, mudou. Então, veja se isso não é loucura. Agora, para-choque mantém o hífen, para-brisas mantém o hífen, para-raios mantém o hífen, mas paraquedas perdeu o hífen. Perdeu o hífen. Castigo de Deus. E também para não confundir com paraquedas, ser para você fazer quedas, ou se é para resolver o problema das quedas. Agora, e contra a regra? Então não tinha... É uma palavra só. O hífen... Tinha hífen, agora não tem. Tem 3 regras de ouro hoje no hífen.
Elas cobrem praticamente 90% dos casos. Primeira, o H. O H é majestoso. Então, o H não se mistura com nada. Então, eu digo, super-homem. Eu não tenho dúvida que é com hífen, porque super termina com R, homem começa com H, hífen. O H é majestoso. Segunda regra de ouro. Os iguais se rejeitam. E porque os iguais se rejeitam, eu uso hífen. Então, por exemplo, anti termina com I. Imperialismo começa com I. I com I, iguais se rejeitam. Hífen. Claro. Agora, e os diferentes se atraem? Contra a regra. Contra termina com A, regra começa com R. Junto. Agora, para manter a pronúncia, eu dobro o R. Então, contra a regra é uma palavra só, com 2 R's. Bom, eu conversei aqui com a Dade Squarize, está lançando pela Geração Editorial o Manual de Redação Estilo. Dade, muito, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.